A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche a tua vida, teu coração acima de tudo, não é? Queridos, quando o coração está em paz, a vida é contemplada com outra visão, sob outra ótica, uma realidade. Quando o coração está amargurado, angustiado, vamos lá, de onde vem a força para viver e vencer? Né? Se a pessoa tem um equipamento eletroeletrônico, mas se não ligar a tomada, não acontece nada, não funciona. Quando o ser humano não estiver ligadinho em Deus, o seu Criador, as coisas são difíceis. Vamos lá, vamos a isso. Então nós estamos falando sobre Abraão e seu sobrinho Ló, que ele criou como filho. Nós estamos contemplando porque o Abraão foi um homem que realmente andou com Deus. Ele ouvia a Deus, ele construiu altares para Deus. Ele servia a Deus. E Abraão foi um homem que prosperou poderosamente. Agora, uma coisa é trabalhar e batalhar com a direção de Deus e a bênção de Deus. Outra coisa é correr atrás e deixar Deus de lado. Deixar Deus lá atrás. Então, o que aconteceu, a grande diferença foi essa. É que o Abraão, ele permanecia fiel a Deus, andando com Deus, praticando, né, como Deus ordenava, e o Ló colocou o coração e tão somente trabalho, e tem que vencer, correr atrás. E chegou aquele momento que nós contemplamos, mas vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, como sempre, antes de iniciar o estudo, o entendimento da palavra de Deus. Não é? E eu lembro que hoje, olha, quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, aqui do Rio, o nosso programa vai ao ar pela Rádio Metropolitana de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Mas pelas redes sociais, estamos aí no YouTube. Então você nos assiste a hora que você pode. Temos o Facebook, temos o nosso site. E você, então, partilhe. Nós temos no nosso site, temos vários estudos da Palavra de Deus, temos várias séries de entendimento. O entendimento que a Palavra de Deus dá, ele muda a visão da vida. Há pessoas que pensam que nasceram para fracassar, para cair. Nada disso, queridos. Deus, quando criou o ser humano, antes de criar, ele projetou e ele falou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não estava falando da semelhança física. Só você vê, né? De acordo com a etnia, a diversidade aí de pessoas e tal. Claro, queridos, é isso mesmo. Deus fez como Ele quis. E aí, vamos lá, o sol mais quente, muito frio, mais altinhos, mais baixinhos, etc, etc. Não, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, eu sou espírito, Deus é espírito, o ser humano vai ser espírito. É um espírito que mora no corpo. Espírito possui uma alma e mora no corpo. Então, a parte espiritual, a vida espiritual, que vai reger a vida material. Só você vê realmente que quando a pessoa está com tristeza, angústia, depressão, a vida não anda. Ela para o corpo. Vamos dizer que o nosso espírito é o propulsor. Nosso espírito é aquela máquina que impulsiona o nosso corpo, não é? Ou seja, você está fortalecido, você faz planos, seu pensamento é firme. Seus pensamentos são bons, mas se está com depressão, amargura, angústia ou preso ao passado, aí então é tenebroso. Bem, vamos fazer a oração do agradecimento, vamos iniciar o nosso programa com uma oração, depois vamos contemplar as maravilhas de Deus. Estamos falando sobre Abraão, estamos falando sobre comunhão e oração. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, primeiramente entrando em Tua presença, devemos agradecer o dom da vida, até principalmente o fato, Senhor, de termos encontrado a Tua palavra. Nosso coração, Pai, está diante de Ti. Oh, Santo Deus, soberano, Pai, lembrando e sabendo que o Senhor enviou Jesus a este mundo e que Jesus veio tomar o nosso lugar, veio padecer em nosso favor, veio para nos resgatar, veio para pagar o preço, sim, da nossa vida, entregando Ele a sua própria vida. Pai, nós agradecemos.
Graças damos, Senhor, porque o Senhor nos abre os olhos espirituais, porque o Senhor é quem nos ensina sobre as verdades do mundo espiritual e as verdades eternas. Pai, porque sabemos, sim, temos a consciência de que tudo aqui na terra é passageiro. O ser humano pode viver 100, 110, 120 ou 100, seja lá quanto, mas ele não é eterno. Ele não é eterno aqui. Senhor, precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Vem, Senhor, vem com a Tua bênção, vem com a Tua graça, vem com a Tua unção. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Pai, e toma a vida de cada um. Vem, porque onde o Senhor estiver, Senhor, as trevas não resistirão. Onde o Senhor operar, não haverá mal que resista. Vem com a Tua bênção, é o nosso pedido e agradecimento. Amém, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Há quem pergunte, mas o que minha vida tem a ver com Abraão? O que Abraão tem a ver com a vida nos dias de hoje? Ou que tem a ver com culturas tão diferentes? Queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos mostra os impossíveis. Há pessoas que creem em Deus, mas de uma forma fria, distante, muito fria. E daí? Não recebem nada, a vida se arrasta. Outras simplesmente creem, mas sem ouvir a palavra de Deus. O seu Deus resolveu reunir na Bíblia Sagrada, em 66 livros, tudo o que Ele quis para a vida humana, para o ser humano, em termos de vida espiritual e vida aqui na terra. O Abraão é um exemplo de homem de fé e fidelidade a Deus. Por quê? Então, Abraão, ele obedece a Deus, ele obedeceu, ele saiu da terra dos familiares, dos pais, e ele vai levando a esposa, a mulher dele, levando, ele não tinha filhos, ela era estéril, levando o Ló, que era seu sobrinho, a quem ele adotou como filho. Então, como já ouvimos isso na segunda e na terça, eles prosperaram muito. Os animais se multiplicavam em extremo, praga não havia assolação, não havia desgraça, não havia... E daí? Bom, os dois, o tio vai abençoando o sobrinho, vai prosperando o sobrinho, vai dando para ele. Chegou uma hora então que eles tiveram que ir cada um ir para um lado. Só que o Ló, ele se afastou demais do tio, porque o tio tinha a bênção, o tio dava ensinamentos, o tio, ele se mantinha com Deus. Tão bom, não é? Quando tem alguém numa família que anda com Deus de verdade, que ora, que intercede, que ensina, que dá conselhos. Porque há famílias em que um faz o mal e o outro faz pior. Um é desregrado, o outro é desvairado. Imagina. E aí? Pois é, até que a casa caia, né? Então, e aí o Ló, ele foi para Sodoma, ele foi indo, se levou tempos e tempos, constituiu família, casou, né? Teve filhas, 2 filhas. Só que o Ló não percebeu foi que a sua família se envolveu demais com Sodoma. Isso é lamentável, que às vezes nem a própria pessoa percebe que está tão distante de Deus, que usa um linguajar, vamos lá, de fracasso, de perdas, de medo. É isso mesmo. Você sabe que a fé, segundo as Escrituras, o que é a fé? Vamos lá, a natureza da fé. A natureza da fé, ela vem do próprio Deus. E ela é firme. É uma certeza que vem pelo Espírito de Deus. E Abraão era um homem de fé.
Ele ouvia Deus. Como é que, talvez se pergunte, mas como é que eu vou ouvir a Deus? Eu quero ouvir Deus. A palavra, queridos. Às vezes, nas coisas mínimas, as pessoas deixam a palavra de lado e erram. Você vê o exemplo que eu acabei de dar, o medo. Há pessoas que têm medo de tudo. Talvez você diga, mas não é para ter do jeito que as coisas estão hoje. Mas onde está o Espírito de Deus? Onde estão os cuidados de Deus? Pois é, a fé vem pelo ouvir. É necessário estar ouvindo, recebendo dentro a palavra viva, mas é necessário fazer o que Abraão fez. Abraão levantava altares para Deus. Sabe como se levanta altares? Numa vida espiritual prática. Seus cultos, ouvindo, não apenas lendo. Eu sempre digo, queridos, vamos a uma realidade. Qual é o ser humano que vai ler alguma coisa que lhe faça uma poda, dê um corte naquilo que tem prazer? Ninguém quer ouvir uma pregação que vai contra os seus desejos e vontades. Você imagina quando se diz hoje a um grupo jovem, Deus diz para você conservar o seu corpo para o casamento. Que absurdo! Não tem nada demais, não é casado. Viu? Mas é a Bíblia que fala. Quem vai querer ouvir isso? Sabe quem? Pessoas como Abraão. Pessoas como Davi. E que até erraram, mas por um momento. Olha só, não viveram na prática do erro. Uma coisa que Jesus falou com os fariseus que o assolavam e atacavam o tempo todo. Jesus virou para eles e perguntou: quem de vós me convence a mim de pecado? Ou seja, quem vem fazer minha cabeça? Jesus falou isso. Ou seja, quem de vocês faz a minha cabeça? Quantos jovens inocentes, bem criados, educadinhos, caíram nas drogas por causa da conversa dos amigos, dos grupinhos. A Bíblia fala. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que as más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes. Agora imagina, você chega com a Bíblia para falar para um grupo de jovens numa universidade, num curso, você, lá vem esses crentes chatos, fanáticos aí. Não. É Deus falando. Depois a garotada se envolve. Normalmente vem crianças ao mundo. De crianças totalmente desestruturadas. Isso quando não vem doenças e doenças. E tantas outras coisas. Mas vamos à realidade. Então, queridos, voltando a falar do Abraão. Então, Abraão, quando soube que o sobrinho dele havia sido levado no arrastão daqueles reis que guerreavam, aí levaram o Ló com a família toda, com todos os bens, com todos os animais, tudo que ele tinha. Aí vem uma pergunta. De que adiantou correr tanto e chegar um momento como aquele? O Abraão, ele corria, ele lutava. Ele tinha muitos animais, muitos empregados, era um grande fazendeiro. Mas ele não deixou de buscar a Deus acima de tudo. Porque Deus falava com ele. Há momentos, queridos, em que num culto a palavra fala ao teu coração e te dá uma direção, ou até te impede de entrar num caminho que lá na frente seria uma desgraça. Quantas pessoas deixam de ouvir a palavra de Deus, deixam de ouvir conselhos de Deus e caem em desgraças, e caem em ciladas. Agora, não obstante a tudo isso, e a eternidade? Vamos lá. Para quem crê na Bíblia Sagrada, sabe da gravidade. Passou desta vida decidido.
Existe uma vida eterna. Eterna, eterna, nunca terá fim. Então Jesus veio ao mundo falar de tudo isso. Muitas pessoas, multidões, têm um entendimento totalmente equivocado da vinda de Jesus ao mundo. Ah, Jesus não exige nada de ninguém, Jesus só fez o bem, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deixou todo mundo maravilhosamente bem. Sim, concordo. Mas e o momento em que ele entrou no templo e meteu o chicote no templo? Em quem estava? Nos cambistas e negociadores. E como tem gente que hoje se diz desigrejado, não precisa de templo. Por que Jesus limpou o templo? É para pensar, não? Pois é. Outro fator. Por que Jesus ocupou um tempo enorme, principalmente no Evangelho de Mateus, quando ele fala que naquele dia haverá separação entre ovelhas e bodes. Ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. Será que Jesus estava ali nas falácias? Será que Jesus estava brincando? Seria realmente uma falácia? Não, queridos. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Às vezes, queridos, Deus quer livrar uma pessoa de uma cilada, de uma armadilha, de uma arapuca do inferno, mas a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus. Porque quem andando com o Espírito de Deus, Deus até toca no coração para livrar a pessoa do mal, para a pessoa não entrar no caminho errado. Como é que eu posso chamar isso? Como é que se chama? Intimidade com Deus. Uma coisa é andar com Deus de verdade, a outra é ter Deus como um apoio religioso. Um erro gravíssimo, um erro tenebroso. Então, o que aconteceu com Abraão? O Ló só se preocupava com as coisas da vida, da terra. O Ló era um homem de Deus, foi criado por Abraão. Ele cria no Deus de Abraão. Mas ele só pensava em trabalhar e trabalhar e vencer, e trabalhar e vencer. Tanto que ele nem percebeu que a mulher e as filhas estavam dominadas por Sodoma. Há pessoas que deixam o coração tão aberto para as coisas da terra, mas tanto, que a pessoa vive em função disso, de realizar os desejos de tudo que ela quer. Ainda que ela lance mão por caminhos errados. Será que é por acaso que hoje, nos nossos dias, tanta gente vive tão endividada? Por que a nossa cultura não tem... Por que tem essa coisa, esse sopro tão violento do endividamento? Por que as pessoas não têm? Por que não há uma cultura de uma educação financeira? Aí a desculpa. Não é assim. Eu não tenho nem o que eu preciso. Eu não tenho nem as minhas necessidades. Mas foi aí que Jesus ensinou. Ele ensinou a viver da fé, porque se buscar em Deus, Ele vai abrir as portas. Não é que a pessoa não vá trabalhar. Ao contrário. Abraão trabalhava e muito. Você já imaginou 318 empregados que ele tinha, só os nascidos na sua casa? Pensa nisso. É uma mega empresa. Mega. Ou uma grande empresa. Mas eram só os nascidos em casa, fora os agregados. Fora os contratados de fora. E naquele tempo a cultura era... E a cultura local e a cultura da época é totalmente diferente. Mas o entendimento é esse. Abraão tinha tudo para se enrolar na vida. Se atrapalhar. Mas ele não se atrapalhava.
ele servia a Deus em tudo. Abraão era fiel a Deus. Há pessoas que não se acertam espiritualmente. Falam de Deus como todo mundo fala, como a maioria fala. Mas nunca oferecem um culto a Deus. E não é um culto que vai resolver o problema. É uma prática de vida com Deus. Nosso alimento é a palavra de Deus. Vamos a uma outra parte, eu volto já já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Graças a Deus, muito bem. Então, queridos, nós estamos contemplando uma passagem bíblica muito linda, muito forte. E a vida de Abraão, a vida com Deus. Abraão, um grande servo de Deus, mas um homem que trabalhava, queridos. Ele era uma espécie de um fazendeiro que prosperava, os animais multiplicavam, porque Deus era com ele. Não tinha praga, não tinha doença, não tinha desgraça. E aí negociava. E o seu sobrinho. Só que o sobrinho foi para longe do tio. E pior ainda, ele montou acampamento em Sodoma. Ele queria servir a Deus, mas acabava se envolvendo tanto com o trabalho, que o trabalho era o Deus dele. Ele não descreu de Deus, ele não descreu de Deus. Mas ele nem percebeu que a sua família estava totalmente dominada por Sodoma. Olha que coisa séria. Vamos continuar esta série porque é muito ensinadora. Vamos então agora ao momento da oração. Vamos ao altar de Deus, vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos por tudo quanto estamos ouvindo das Tuas palavras, do entendimento que o Senhor está nos trazendo, e reconhecemos e sabemos, pois assim está escrito, que o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Um Deus cujas mãos estão prontas a salvar, a abençoar. Um Deus que inclina os ouvidos para ouvir atentamente a oração daqueles que a Ti ouvem, daqueles que Te levam a sério. Sabemos que esta é uma das condições que o Senhor mesmo nos manda, nos impõe e diz. O Senhor diz, aos que me ouvem, aos que me servem, aos que me honram, honrarei. Senhor, nós unimos a nossa fé e uno a minha fé para orar por quem está passando por lutas, por uma grande luta, uma batalha, pedindo que o Teu Espírito Santo venha para iluminar, fortalecer esse coração, tomar pela Tua mão de poder. Pai, nós temos as quartas-feiras a Tua escola, a escola bíblica do entendimento, dos ensinamentos, e temos contemplado, Senhor Deus, quando alguém sai, Senhor, do sofrimento por criar uma estrutura sólida, Pai, sim, uma base, pois a Tua palavra é a nossa base, a Tua palavra é a rocha, e nós sabemos, Pai, que quando os ventos sopram, a casa tem de estar firme. Não é que não vivamos problemas ou não passemos por eles, é que estamos seguros nas Tuas mãos. Sim, a Tua palavra é viva,
O Senhor nos dá as armas espirituais para a guerra. O Senhor é quem nos cobre, o Senhor é quem nos abençoa. Que o Senhor seja glorificado. Pai, eu uno minha fé com quem está passando por uma luta, talvez um forte vendaval se abateu com a chegada de uma notícia, uma péssima notícia, uma doença grave, Senhor, um problema familiar, portas que se fecharam. Jesus, manifesta a tua luz nessa vida, manifesta a tua graça, pois as tuas mãos estão estendidas e nós cremos, o Senhor é poderoso para levantar do fundo de poço, do calabouço, Senhor. O Senhor é poderoso para despedaçar o jugo, quebrando as cadeias, abrindo as portas. Senhor, com a tua bênção, venha e abençoe a cada um. Nosso Deus, cremos nos teus cuidados. Pai, em o nome de Jesus. Quando contemplamos Jesus no Calvário, paramos e pensamos, se o Senhor não poupou a vida do único filho, entregou Jesus a este mundo, tornou a tomá-lo de volta, pois ele ao terceiro dia ressuscitou. Sabemos que Jesus não está mais pendurado naquela cruz, mas o Senhor abriu mão e entregou o Filho por um tempo, para nos trazer a vida, a salvação. Pois o sangue de Jesus é que purifica pecados, é o preço da vida humana, e o Senhor quer o ser humano. Pai, nós agradecemos os teus cuidados. Eu agradeço a bênção que o Senhor está dando e derramando sobre cada um que ora neste momento comigo. Senhor, com a tua bênção, seja cada um abençoado em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa e eu lembro que a Casa de Deus está aqui de portas abertas, mas lembre-se, servir a Deus, apresentar o seu corpo a Ele. A fé vem pelo ouvir. Muita paz no seu coração. Domingo será um grande dia na presença do Senhor. Todos os dias, Casa de Deus de portas abertas. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.